Hummel, mos. Essa expressão aqui de Hamburgo eu não vou explicar agora, mas eu quero falar hoje porque faço 17 anos que sou padre. Foi num dia de sábado, como hoje, que eu fui ordenado numa cidadezinha, uma aldeiazinha chamada Vanderlei, no estado da Bahia, no Brasil. Hoje sou padre aqui em Hamburgo, na Alemanha, e trabalho com as pessoas de língua portuguesa. Claro, entrando em contato também com os alemães. Eu gostava de falar assim da minha experiência de vida e diferenciar o que é ser humano e o que é ser padre. E depois também fazer a junção, ninguém pode ser padre sem ser humano. Mas existe muita confusão sobre isso e eu gostava de explicar nesse dia. Porque também sinto essas imperfeições, essas dúvidas na minha cabeça. Bom, ser padre é ser feliz, em primeiro lugar, e fazer feliz os outros. Senão não há sem a conscientização, sem a consciência de que é preciso ser feliz para fazer felizes os outros, a gente não consegue viver uma vida como Deus quer. E depois é saber acolher, saber amar, dialogar, falar de uma maneira que se entenda, que toda a gente entenda. E ser consciente daquilo que se é de verdade. A minha consciência é que eu sou ser humano. E sendo ser humano eu tenho limitações, problemas, pecados. E às vezes a gente eleva demais essas coisas e esquece do lado sagrado de ser padre. A primeira coisa também a dizer é que ser padre é tudo de bom, é muito bom. É uma experiência maravilhosa que a igreja nos leva nesse caminho a experimentar e a conhecer novos horizontes, novas pessoas. E agradeço muito à igreja por essa oportunidade também. Mas eu sei que é um chamado não da igreja, mas de Deus. A palavra vocação na Bíblia significa chamado. Uma palavra bem cristã, bem bíblica. E ser chamado para quê? Eu tenho consciência de que é para fazer a minha vida melhor, mas também a vida a quem me foi confiado, a vida de quem me foi confiado, uma vida melhor. Não é outra coisa. Claro que em consequência disso vem muitas outras coisas, por exemplo, ajudar os mais pobres, conscientizar, tentar libertar as pessoas de certas amarras, né, que nos prende nesse mundo e nas situações da vida. Mas é muito mais do que isso. Bom, existem bons padres, ruins padres. Para mim existem boas pessoas e más pessoas. O padre sempre é algo muito positivo, é algo muito bom. E por sermos humanos é que às vezes as pessoas também não conseguem diferenciar com uma certa razão se é um bom padre, se é um mau padre. No geral, a palavra padre significa pai, e pai é algo muito bom. Mas às vezes não somos compreendidos porque temos essas limitações, como eu disse, humanas. Mas não existe padre sem ser humano, como eu havia dito. E para ser humano é preciso nascer, existir. E para ser padre é preciso também um dia ser ordenado. A igreja não ordena mulheres, padres, só ordena homens. Isso é muito engraçado, mas também é muito sério. Na história da igreja aconteceu isso. Eu não quero entrar no âmbito dessa questão, também não quero entrar no âmbito de uma questão em que as pessoas geralmente nos procuram e perguntam por que padre não pode casar, por que o celibato. Não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre a minha experiência de padre. E falando sobre a questão humana, muitas pessoas confundem e acham que o padre é um coitadinho, que vive muito triste, sozinho, mas isso não é verdade. Isso pode acontecer com qualquer pessoa humana, não só com o padre. Mas é bom que se saiba que realmente o padre é um ser humano, mas não é um coitadinho. É uma pessoa que precisa se conscientizar do que é ser humano e do que é ser padre. As pessoas também podem fazer essa experiência. Eu vou dar um exemplo muito comum. As pessoas dizem assim:
Ah, o senhor é padre aqui na igreja. Fora da igreja, o senhor é homem como nós. Alto lá. Quando eu nasci, eu me tornei um ser humano. Quando eu fui ordenado padre, eu me tornei um padre. E isso eu vou ser dentro da igreja e fora da igreja. Mas as más testemunhas, não só meu, mas também de outros padres, e que nos deixa muito triste é quando não diferencia essas coisas e pensa que fora da igreja realmente é um ser humano que pode praticar o que quiser, pode fazer o que quiser. E aí é onde a gente se decepciona, né? Porque a pedofilia, roubos, aproveitamento das situações leva as pessoas a compreender que essa pessoa realmente nunca deveria ser padre. Mas essas coisas acontecem também, e toda a gente sabe, também no mundo normal, em que as pessoas também não são padres, são leigos, são pessoas comuns. Mas esse testemunho, nós somos pessoas públicas, e as pessoas públicas são criticadas, são valorizadas, e a gente tem que ter essa consciência, faz com que a gente também se decepcione. Eu, graças a Deus, tive na minha infância bons padres que me ajudaram a refletir sobre a vida, e agradeço a Deus também pela minha família, pelos meus pais que são religiosos até hoje, com suas limitações, meus irmãos, e também aos amigos padres que eu tenho e que rezo por eles e peço que rezem também por mim. Mas a gente sabe que essas coisas humanas às vezes atrapalham, principalmente e sinceramente, sendo elas negativas, a gente fica muito decepcionado dentro da igreja. Eu creio que o padre realmente é um homem que vive circunstâncias na vida muito positivas e até nos momentos negativos. Por exemplo, no caso de batizar uma criança, a gente acredita naquela vida, não é? Na esperança de uma vida cristã, de uma vida voltada para Deus. No casamento, a gente tem as dúvidas também, mas acreditamos no amor daquelas pessoas. Na situação de doença, a gente tem muita fé em Deus e que a pessoa possa ser curada, e a gente fica muito alegre quando sabe a notícia de que a pessoa melhorou, não só pela oração do padre, mas também com os remédios, com a medicina moderna e com a força e a fé da pessoa, né? A presença do padre ali. E nos momentos tristes também de funerais, em que a gente encontra as pessoas chorando, com muita tristeza, e que a gente é um consolo naquele momento, levando a palavra de Deus de esperança na ressurreição. Também fico muito triste com as guerras, com o que se faz contra a criança, contra os jovens, contra a pessoa humana no mundo inteiro. As pessoas que enganam, às vezes até mesmo dentro da própria religião, não só os católicos ou padres, mas também outras pessoas que deveriam dar bom exemplo e levam mais o lado humano para a tendência ao mal. Fico também achando muito esquisito que as pessoas taxam a gente, os padres, como modernos, comunistas, progressistas. Acho que o padre não é isso. A pessoa humana que assume aquele cargo, aquele compromisso, a vocação, às vezes tem essa tendência. E como eu já disse, é a alimentação humana. O que eu quero dizer hoje, assim, para toda a gente é que eu sou muito feliz e quero pedir as orações de todas as pessoas para eu continuar. Eu nunca pensei em desistir. Acho até interessante quando algumas pessoas encontram um novo amor, por exemplo, uma mulher, e eu não sou nada contra isso. Acho que é um encontro e não sinto tristeza nisso. As pessoas continuam sendo boas e podem ser boas também na vida de casal, mas ao mesmo tempo eu gostava que as pessoas pudessem diferenciar, assim como eu tento fazer. Ser humano é algo muito querido por Deus, mas sabemos que temos os problemas de ser humano.
e que a gente tem que remediar isso, que evitar certas coisas, certas atitudes, certos maus testemunhos. Mas, ao mesmo tempo, dizer que Deus gosta do ser humano, não do pecado, mas do pecador. E o padre também é um pecador, que eu aproveito para pedir perdão nesses 17 anos a muitas pessoas que encontrei pelo caminho, que às vezes não fui compreendido ou não compreendi as pessoas. Agi de uma maneira que não deveria agir, como pessoa humana, mas também como padre. E, ao mesmo tempo, dizer que eu sou muito feliz. A solidão nos ajuda a encontrar os desertos da vida, como na Bíblia a gente vê muito isso, e a gente se sente muito mais fortificados porque nos encontramos com nós mesmos e com Deus. Não me sinto um ser solitário porque tenho uma comunidade e posso recorrer a ela ou a algumas pessoas da comunidade sempre que preciso. E muitas vezes preciso também experimentar a dor, o sofrimento, a falta de saúde, porque sou ser humano e experimentaria fora da vida sacerdotal. Mas agradecer a todos que fizeram parte da minha vida nesses 17 anos, crianças, jovens, adolescentes, adultos, casais, idosos. Acho que tudo valeu a pena, como diz um grande poeta português. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, Fernando Pessoa. E uma pessoa que dubla lá no Brasil, a Miriam Fischer, fala uma palavra que eu quero falar agora para toda a gente. Tava com muito medo de falar, mas eu digo agora. Pronto, falei. Bis zum nächsten Mal. Até a próxima. Gott segne dich. Deus te abençoe. Tschüss.